Alô, som. Bom dia, amada igreja do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos dar início. Nosso culto nesta manhã, vamos nos acalmar, vamos nos concentrar nesse momento para prestarmos o culto ao nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 111. Agora melhorou. Bom dia, o pessoal aí da live, né? Estou me acostumando com às vezes eu esqueço de dar bom dia aí, pessoal. Salmo de número 111. Deus está no nosso meio, irmãos. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado. Aleluia. Darei graças ao Senhor de todo o coração. Na reunião da congregação dos justos, grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor. E a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo e seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Vamos ler esse último versículo juntos. 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cadê o povo? Vamos lá, ler juntos. 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia. Amém? Coloca a sua Bíblia aí na cadeira. Vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos diante da tua santa e poderosa presença. Que privilégio para nós. Possamos focar todo o nosso pensamento nesse momento para ti. Deus está aqui nesta manhã. Glórias a ti, Senhor. Estamos aqui para lhe prestar um culto, Senhor. Que o teu Espírito Santo conduza esta reunião, esta congregação, para que de fato nesta manhã haja louvor, adoração a ti. Obrigado, Senhor, pela tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Obrigado por tão grande salvação conquistada na cruz do Calvário. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado porque nós estamos sozinhos, não estamos. O Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos nesta manhã, de podermos estar aqui diante de um Deus tão santo para lhe prestar um culto. Recebe nesta manhã todo louvor, toda honra e toda adoração. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. Vamos declarar assim: não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Não importa o que sou, não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, trago minhas vestes, minha coroa
como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém. A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés e declaro: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que eu sou, não importa o que sou, nem o que tenho diante do que tu és, Senhor. Só tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés e declaramos: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem, não temos, Senhor, outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Vamos declarar: eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Declare de todo o teu coração: eu te amo, Senhor, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não temos, Senhor, outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, te adoramos, meu Senhor, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã. Nós te adoramos, Senhor, nós te queremos, e é o que nós mais queremos nessa manhã é ti. Não temos outro bem além de ti. Morreu por mim naquela cruz, Jesus, fardo pesado carregou por amor, se humilhou, me deu a vida.
sua graça nos salvou. Tua graça me salvou. Eu sou livre e grato pelo teu amor. Tua graça me salvou, me salvou. Nós somos salvos pela graça. Tua graça me salvou. Morreu por mim naquela cruz. Oh, Jesus, Jesus, fardo pesado, cai por amor, se humilhou, me deu a vida, por mim se entregou. A tua graça me salvou. Eu sou livre e grato pelo teu amor. Tua graça me salvou. A tua graça me salvou. Tua graça, Senhor, a tua graça, só pela tua graça me salvou. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos declarar nessa manhã como nós declaramos no domingo passado, declarando Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo, tu és o motivo do nosso louvor, Senhor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez para terminar, Hosana, 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 Hosana ao nosso
Glórias ao teu nome, Senhor. Aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós naquela cruz. Bati no peito, meio sem jeito. Teu coração, e em teu silêncio, o tédio é imenso. Só desilusão. Diga pra mim o que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter o seu amor, Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Bati no peito, meio sem jeito. Teu coração, e em teu silêncio, o tédio é imenso. Só desilusão. Diga pra mim o que há. Conheço alguém que pode dar sim plena paz, solução e salvação. Salvação, Senhor. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele Jesus. Diga pra mim o que há. Conheço alguém Conheço alguém que pode dar plena paz, salvação, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dizer.
mim o que Vamos louvar a Deus. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam O seu amor. seu amor. Glórias a Ti, ó Deus. Recebe nessa manhã todo louvor, toda honra e toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar, pode falar com alguém que está ao seu lado. Se tiver calor aí, acene para o obreiro, tá certo? Calor aí? Quem está sentindo calor? Geralmente as meninas não sentem. É. 24, né? Fecha a porta para mim, Júlio, por favor. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Bom nós estarmos aqui, mais uma vez nessa manhã. Alguns anúncios importantes. Hoje é um dia especial. Todo mundo evangélico, né? Nós estamos comemorando 504 anos de reforma protestante, não é isso? Olha, esse movimento aí que varreu o mundo tem nos abençoado. Nesse dia que o Martim Lutero colocou 95 teses na Catedral de Westminster, não é isso? Tá certo em inglês? É isso mesmo. Isso? Wittenberg, isso. Wittenberg ou Wittenberg, né? Não é isso? 95 teses. E revolucionou aí. Então hoje nós comemoramos 504 anos, né, que Deus levantou esse homem de Deus aí, e aí as coisas tiveram um avanço maior. Amém? Então, hoje é um dia especial para a gente. Ontem estive ali na igreja cristã, na catedral, participando da aliança das igrejas de Nova Vida, onde nós assinamos a aliança, se comprometendo a nossa aliança com a ética, né, a doutrina e a parte financeira. Nós nos unimos ali, a denominação tem buscado aí essa unidade, né? Então foi um momento muito especial para a denominação, né? O nosso bispo, como eu já falei, o bispo Walter está com câncer, né? O linfoma é um câncer curável, mas ele vai passar por um tratamento aí de mais ou menos 1 ano. E ele está firme do Senhor, mas você percebe que é natural que ele está abatido. Então peço a oração da igreja, pelo nosso bispo, o bispo Walter McAllister. Vai ser um período certamente muito difícil na vida dele. Então nós, como igreja, precisamos orar e interceder pela vida dele. Então, não se esqueça aí de botar o nome do nosso bispo, tá certo? Para que nós
oremos pela vida dele. Foi um momento muito bom, muito especial, é sempre bom estar ali, os pastores, né? Nem sempre nós temos essa oportunidade. É um momento de unidade, um louvor tremendo, né? Lá tem uma acústica muito boa e a igreja toda louvando a Deus, um momento muito, muito especial. Tá certo? Nosso estudo bíblico está firme e forte aí, estamos estudando CETEB, né? Falei para o professor Diego, que é aquele aluno mais presente, né? Vou dar um livro para ele no final, né? Tem um pessoal aí que é Caxias, hein? Tem pessoas aqui que em 9 anos só faltaram umas 4 vezes que eu observo. Então vai ser legal. Então no final nós vamos ter uma entrega de diploma aqui, para aqueles que de fato tiveram uma presença aí bem ativa. Então, vai ser muito legal. Mas estou feliz, tem um grupo bom aí estudando, né, o CETEB, Seminário Teológico de Base. É importante nós conhecermos a doutrina, né, da nossa igreja, diante de tantas doutrinas loucas, né, que existe aí. Então, é importante, tá certo? Estamos felizes também pelo aniversário da igreja, né, domingo à noite. Bispo Weber nos abençoou com a palavra de Deus. Agradeço aí pela participação da igreja, né, como sempre houve o meu pedido, é muito legal ver os irmãos aqui, e tem sido uma bênção. Estamos vivendo um momento bom aqui na igreja, né, de trabalho, de projetos, Deus tem nos abençoado. O pastor Melo sempre me diz isso, que igreja tem momentos, né? Passamos por momentos bem difíceis aqui, bem difíceis, né? Mas graças a Deus, Ele tem renovado a nossa igreja, e vamos continuar orando, trabalhando, para que Ele continue... Desculpe, estou com irritação na garganta, para que Ele continue aí abençoando a nossa igreja, tá certo? Estamos caminhando na nossa campanha, vamos pagar algumas coisas importantes, e mais à frente aí vamos voltar, né, com o nosso berçário e outras melhorias, para a gente não embolar o esquema aí. Tá certo? Esse é o nosso anúncio. Quarta-feira, nosso culto aqui de oração e intercessão. Nós estamos aqui orando, intercedendo. Deus tem nos abençoado. É um culto que tem vindo poucas pessoas, né, por conta do contexto do Rio de Janeiro, a correria. Muitos não moram aqui no Meia. Mas nós temos sempre aqui um grupo firme, orando, intercedendo, clamando a Deus. E eu tenho visto, né, o fruto desse trabalho. Quando vai chegando assim a um fim do ano, e eu começo a fazer uma autoavaliação daquilo que Deus tem feito, né, no nosso meio, você começa a perceber que orações que foram apresentadas a Deus, algumas Ele disse sim, outras Ele ainda não respondeu, outras Ele disse não, mas o nosso trabalho é apresentar a Deus as nossas orações, tá certo? Esses são os nossos anúncios. Só temos agora o Natal, né? Trabalho que a gente deve fazer, algo não muito, algo simples, mas nós nunca deixamos passar em branco. Vamos finalizar o ano aí, um ano muito difícil, né, para todos, mas graças a Deus que Deus tem sustentado a sua vida, tem sustentado a vida dessa igreja. Nós estamos aqui para mais um ano finalizarmos aí na presença do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos, nessa manhã, como sempre nós fazemos, né? Se você precisa de um envelope para uma contribuição, estamos aí já, hoje, né, o último dia do mês, mas se você precisa de um envelope, você pode aí pegar com o nosso obreiro, ou pode colocar depois na sala. Temos aqui o sogro do nosso obreiro Bruno. Não é a primeira vez que ele vem, né? Sempre. Seja bem-vindo mais uma vez. Um salve de palmas para ele, né? Foi ele, né? Aí, viu? Foi ele que trouxe ele trouxe a Joyce, trouxe a... Isso. Como é que Deus faz? Não, foi. Foi bom. Está ao vivo, não posso falar que foi ruim, foi bom. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, mais uma vez, pelos 9 anos que nós completamos aqui.
Obrigado, Deus, por este povo, obrigado por esta igreja, obrigado pelos nossos obreiros, pelos nossos músicos, por todos aqueles que têm colocado a mão no arado. Obrigado pela minha família que tem estado junto comigo, obrigado por tudo. Deus, obrigado pela vida financeira dessa igreja. Os dias não são fáceis, ó Deus. Eu sei que não tem sido fácil para o teu povo contribuir, mas eles têm sido fiéis. Obrigado. Abençoa a todos, não somente aqueles que contribuem, aqueles que não estão podendo no momento. Abençoa cada um, ó Deus, a fonte de renda, o trabalho, ó Deus, a família, enfim, todas as áreas. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus mais uma vez vai falar com você nessa manhã através da sua palavra. Vamos dar continuidade para a quinta mensagem, que tem como tema oração e suas consequências. A quinta parte, creio eu que vai até a sétima. Então abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Importante que você abra a Bíblia. Ou se você usa o celular, use o celular com a Bíblia. Capítulo 18. Hoje nós vamos caminhar do versículo 3 ao versículo 16. De 1 Reis, capítulo 18. Do versículo 3 ao versículo 16. Eu vou ler do versículo 1, para a gente acompanhar certinho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 16. Diz assim o texto sagrado: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, versículo 3. Acabe convocou Obadias, grava esse nome, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividir o território que iam percorrer, Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o teu servo Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação, o reino, aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isto a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação
e Acabe foi ao encontro de Elias. Até aqui, vamos orar neste momento? Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, que ela é poderosa. Obrigado porque o Senhor continua falando conosco através da Tua palavra. E nesta manhã, mais uma vez eu dependo da Tua graça. Eu peço que o Senhor me use, ó Deus, para edificar a Tua igreja através da ministração da Tua palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos dar continuidade, como eu disse, do versículo 3 ao versículo 16. Mas vamos apenas fazer uma pequena revisão, como sempre faço, do que vimos na semana, no versículo 2. Bom, vimos basicamente que mesmo o povo de Deus e o próprio Acabe, estando debaixo de pecado, debaixo de juízo divino, mesmo sofrendo as consequências da seca que durou 3 anos ou 3 anos e meio, eles em momento algum se voltaram para Deus. Vimos isso. Eles se arrependeram dos seus pecados. Eles deixaram de lado o pecado de idolatria em momento algum. Mas vimos também que mesmo eles não se voltando para Deus, Deus iria cessar o juízo. Deus iria enviar chuva, pois Deus, eu disse, não depende que o seu povo se arrependa para que ele então cesse o seu juízo. Deus, ele não depende disso. Deus, ele não impôs, vimos isso, nenhuma condição para que ele fizesse voltar a chover. Pois Deus, ele é soberano. Ele não está preso aos nossos pecados. Os seus planos absolutos estão acima dos nossos erros, acima dos nossos pecados. Mas eu não quis dizer com isso que Deus não espera, que ele não quer que o seu povo se arrependa. Não foi isso que eu quis dizer. Deus, ele aplica o seu juízo. Deus, ele chama o seu povo ao arrependimento. Deus, ele espera que o seu povo se arrependa, mas ele não está preso nada disso para colocar seus planos absolutos em prática. Era o momento de voltar a chover. Isso vai acontecer e ponto final. E mais, esse povo não iria se voltar para Deus. Nós vimos isso, pois o castigo divino não fez com que esse povo se voltasse para ele. Que coisa tremenda! A seca não fez com que eles se voltassem para Deus. As consequências do juízo, por incrível que pareça, as mortes, as perdas, não fez com que eles se voltassem para Deus. Mas vimos que o próprio Deus fez com que o coração desse povo se voltasse para Ele. Vimos que não foi o fato deles terem visto fogo, cair do céu, que fez com que eles se voltassem para Deus. Pois eles já estavam, eu falei para vocês, acostumados com os extraordinários de Deus. Eles cresciam já ouvindo histórias, como Deus de Israel abriu o mar vermelho, eles conheciam muito bem. Como Deus aplicou as pragas do Egito, como Deus parou o sol e a lua. Eles conheciam tudo isso, estavam acostumados. E mais recentemente eles viram Deus fazer cessar a chuva. Portanto, vimos que o próprio Deus fez com que o coração deles se voltassem para Ele, porque senão eles não iriam se voltar. E então vimos que nós, igreja do século 21, somos iguaizinhos a esse povo, e fiz algumas aplicações em cima de tudo do que vimos e aprendemos. Amém? Tá certo? E nessa manhã, eu quero me ater a esse servo do Senhor, chamado Obadias. Me ater a ele. Portanto, prestem muita atenção no que Deus vai falar conosco nessa manhã através da sua palavra. Meus irmãos, entre o versículo 3 e o versículo 16, o nome de Obadias é citado por 8 vezes. Por 8 vezes. Portanto, se o profeta Jeremias, que segundo a tradição judaica foi quem escreveu o livro dos reis, deu tanta atenção a esse homem, nós também precisamos dar atenção a este servo de Deus, Obadias. Não podemos passar por essa narrativa sem observá-lo. E certamente nessa manhã temos muito a aprender com ele. Mas para não fugirmos do tema, observe que por causa da oração
de Elias lá atrás, lá no início, por causa da oração dele, esse homem precisou entrar em ação. Por sinal, por conta de tudo que estava acontecendo, nós vamos observar que ele teve que trabalhar muito. E mais, veremos nessa manhã o quanto esse homem era piedoso, temente a Deus. Portanto, podemos aprender com a vida dele, podemos dizer então que o seu aparecimento foi uma boa consequência da oração de Elias. Ele só aparece ali no cenário para agir, para ajudar, por conta da oração que Elias fez. Meus irmãos, é interessante que em momentos difíceis na história do povo de Deus, Deus sempre tem os seus. É impressionante. Obadias estava lá no palácio, lá na dele, quietinho, servindo a Deus de maneira piedosa, temente a Deus, mas agora por conta do juízo, das consequências do juízo, da seca em Israel, consequência da oração de Elias, esse homem de Deus terá que entrar em ação. Ou melhor, Deus o colocará em ação. Sabe, meus irmãos, a primeira lição que já podemos aprender com a vida deste homem é: busque viver uma vida piedosa. Seja um homem piedoso. Seja uma mulher piedosa, seja um jovem piedoso. Seja um crente que de fato tema muito a Deus, como Obadias, versículo 3 mostra isso, deixa muito claro. Olha o detalhe: Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Jeremias faz questão de dizer que ele não somente temia, mas que ele temia muito ao Senhor. Portanto, viva a sua vida piedosa naturalmente no palácio, entre aspas, ou seja, em seu trabalho. Procure ser um Obadias lá. Viva a sua vida naturalmente, sua vida piedosa em sua faculdade. Jovens, sejam Obadias lá na sua faculdade. Viva a sua vida piedosa naturalmente no meio da sua família. Viva a sua vida piedosa naturalmente no meio dessa sociedade corrupta e pecaminosa em que vivemos. Sejam Obadias no meio desse sistema pecaminoso, pois chegará uma hora que Deus te usará. Chegará uma hora que Deus vai te usar. Chegará uma hora que você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus, como foi Obadias. Veremos isso. Ele é um exemplo disso, pois em um momento difícil, onde servos do Senhor, profetas do Senhor estavam sendo mortos, esse homem entra em ação para salvá-los, para protegê-los. Esse homem escondeu os profetas do Senhor, os protegeu de Acabe e Jezabel. E certamente não seria qualquer um que seria capaz de arriscar sua posição no palácio, seu emprego, se sacrificar, arriscar sua própria vida para salvar esses homens. Não seria qualquer pessoa, mas o fato é, para agir dessa maneira, tinha que ser alguém piedoso. Tinha que ser alguém que temia a Deus, ou melhor, que temia muito ao Senhor, como Obadias. Meus irmãos, Obadias, ele poderia ficar na dele. Estou bem posicionado aqui no palácio. Poderia ficar na dele. Ele poderia fazer aquela famosa vista grossa, Fingir que não está vendo. Não se expor. Não arriscar o seu trabalho, a sua posição. Ele poderia agir assim. Ele poderia não arriscar a sua vida. Mas o fato é, irmãos, homens piedosos, mulheres piedosas, crentes piedosos, homens que temem muito a Deus, não conseguem fazer vistas grossas quando se trata das coisas de Deus. Não consegue. Obadias, como homem de Deus, que temia Deus, não podia ver Jezabel eliminando os profetas do Senhor e não fazer nada. Versículo 4 diz: enquanto Jezabel estava eliminando, olha que mulher diabólica,
Os profetas do Senhor, Obadias, reuniu, procure imaginar o trabalho que esse homem teve. Obadias reuniu 100 profetas e escondeu em 2 cavernas. 50 em cada um, ele lhe forneceu comida e água, estava em seca. Vejam só, irmãos. E eu preparando essa mensagem, fiquei pensando em nós. E a igreja do século 21, e vocês? Será que estaríamos dispostos a arriscar, no meio dessa crise, nossos empregos? Nossa posição na empresa em que trabalhamos? Será que estaríamos dispostos a nos sacrificar? E até mesmo arriscar a nossa própria vida na causa do reino? Não seja rápido em responder para você mesmo. Pense sobre isso. Quando Obadias se propõe a ajudar esses profetas, ele está arriscando o seu emprego no palácio. Sua posição de ser o homem de confiança do rei. O rei confiava nele. Ele está se sacrificando, arriscando a sua própria vida. Tudo isso por uma causa divina, proteger os servos do Senhor. E será que nós, crentes do século 21, estaríamos dispostos a pagar um preço tão alto como esse homem pagou? Meus irmãos, certamente o que nós, crentes do século 21, temos que proteger da morte nesses dias, não são os profetas do Senhor, não são. Graças a Deus não há essa necessidade, por enquanto. Mas o que nós temos que proteger nesses dias é a nossa fé. Protegê-la dos valores desse mundo, para que ela não venha morrer. Porque tem crentes morrendo na fé. Proteger a nossa santidade do pecado que nos cerca todo momento, todos os dias. Proteger a nossa vida de oração, para que ela não morra, irmãos. Proteger nossos crentes do falso evangelho, para que eles não venham definhar na fé, como tem acontecido. Nós precisamos protegê-los. Proteger nossos casamentos, para que eles não morram. Quantos casamentos estão morrendo? Proteger nossas famílias dos ataques do diabo. O diabo, ele não cessa de atacar nossas famílias. Eu não sei se você percebe isso. Pois o diabo tem tentado eliminar a nossa fé, atingir a nossa santidade, matar a nossa vida de oração, matar o nosso conhecimento acerca do evangelho verdadeiro, matar os nossos casamentos, destruir as nossas famílias. E ele procura fazer isso em nosso ambiente de trabalho, dia a dia. Na faculdade, em nossos próprios lares, nesse mundo onde impera um sistema pecaminoso. E se não formos crentes piedosos, crentes que temem muito a Deus, como Obadias, não seremos capazes, primeiro, de pagar o preço para que haja essa proteção. Segundo, de nos sacrificarmos para que haja essa proteção. Você não vai conseguir. Terceiro, de nos esforçarmos para que haja tal proteção. Portanto, meus irmãos, nesta manhã, conclamo a igreja, ou seja, conclamo a todos, sem exceção, a buscarmos essa vida piedosa. Essa vida temente a Deus. Para que consigamos proteger a nossa vida espiritual dos ataques do diabo. Amém? Meus irmãos, a igreja brasileira está carente de servos e servas de Deus como Obadias. Ou seja, homens e mulheres que temam muito a Deus. Amém? Ainda no versículo 3, eu chamo a sua atenção para um detalhe muito importante. Acompanhe, versículo 3. Acabe convocou Obadias, o que diz? O responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Vocês conseguem perceber o contraste aqui no versículo? De um lado temos Acabe,
o pior rei que já existiu em Israel. O cara era ruim mesmo. Um homem idólatra, um homem irreverente, um homem que não temia o Senhor. Mas do outro lado temos Obadias, um servo do Senhor, um homem piedoso que temia muito ao Senhor. E lá estava esse homem de Deus trabalhando ao lado desse homem maligno, trabalhando no meio das trevas. E mais, Obadias era o homem, pasmem, de confiança de Acabe. Obadias era responsável pelo palácio. Versículo 3 deixa isso muito claro. Acabe convocou Obadias, o responsável pelo seu palácio. Homem que temia muito ao Senhor. Obadias é uma prova de que crentes piedosos, que temem a Deus, podem trabalhar com homens malignos e não se corromperem. Ele é uma prova disso. Pois se o autor do livro dos reis, Jeremias, afirma que Obadias era um homem que temia muito ao Senhor, é porque de fato ele temia. Portanto, podemos afirmar que ele convivia no palácio. Ele trabalhava no palácio, ao lado desse homem maligno, mas não deixou de ser um homem piedoso. E eu? E vocês? Como está a nossa vida com Deus lá no palácio? Ao lado de Acabe? Ou seja, em nosso trabalho, meus irmãos. Como está a sua vida piedosa, sua vida com Deus lá? Ah, pastor, de fato, o meu patrão, o meu supervisor, o meu gerente, o presidente da minha empresa, de fato é um homem maligno. Ele é maligno. Mas sabe como é que é, pastor? Ele me colocou responsável por um setor, portanto, eu não posso contrariá-lo. Não posso fazer isso. Eu preciso fazer o que ele me pede. A posição que eu me encontro é uma posição muito importante, pastor. Meu salário é muito alto, pastor. Pastor, eu preciso desse emprego. Então, pastor, eu sou crente de verdade, mas preciso considerar essas questões. Talvez alguns pensem dessa forma. Irmãos, eu de fato entendo que a situação não é simples de ser resolvida. Não é. Ou seja, contrariar, seja o seu patrão, o seu gerente, seu supervisor, presidente da empresa, enfim. Se porventura ele não abraça a mesma fé que a nossa, de fato, será uma tarefa muito difícil, não será uma tarefa fácil. E mais, existe sim a possibilidade de você perder o seu emprego, se contrariá-lo, mesmo você sendo um Obadias, um homem muito temente a Deus, mesmo você sendo um servo piedoso, uma serva piedosa, mesmo você sendo um homem ou uma mulher muito temente a Deus, você não estará isento disso. Mas é interessante que essa consciência de que podemos sofrer por causa do nosso testemunho, havia em Obadias também. Observe atentamente o que diz os versos 7 a 12. Acompanhe. Versículos 7 a 12. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Procure visualizar aqui a cena para você entender o que eu vou falar. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Versículo 10, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir até o meu senhor e dizer: Elias está aqui? Versículo 12, preste atenção. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for e dizer a Acabe, e ele não te encontrar,
ele me matará. E eu que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Algo antigo. Meus irmãos, Obadias sabia que se ele contrariasse Acabe, ele poderia sofrer por causa disso e poderia morrer. Obadias disse para Elias no versículo 10, não há uma nação ou reino, aonde o rei não enviou alguém para procurá-lo. E nesse momento Obadias tem a grande oportunidade de prender Elias e levá-lo para Acabe. A grande oportunidade de agradar ao rei. Mas raciocine comigo. Quando Acabe diz para Obadias, versículos 5 e 6, certa vez Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes, preste atenção, e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Vai raciocinando aí. De modo que dividiram o território que iam percorrer, Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Provavelmente, quando Acabe foi para um lado e Obadias para o outro, ambos não partiram sozinhos. Pois não era seguro o rei ir sozinho, como também Obadias, o responsável do palácio. Não era seguro. Portanto, ambos provavelmente deviam ter soldados ao lado deles. Quase que certo. Ou seja, quando Elias encontrou Obadias, não deve ter o encontrado sozinho. Portanto, Obadias tinha condições de prendê-lo e levá-lo como Acabe esperava que fosse feito. Essa era a ordem do patrão. E não apenas informar Acabe como ele fez, pois, como diz o versículo 12, eu não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu que sou teu servo, tenho adorado ao Senhor desde a minha juventude. Mas Obadias, ele corre esse risco. Ele não apenas, ele poderia prender, ele corre o risco. Ele faz conforme Elias pediu, apenas ele dá o recado. Versículo 16, então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. E que bom que Elias estava lá, porque senão ele morreria. Mas o que quero mostrar para vocês é que quando decidimos obedecer a Deus e não ao homem, como Obadias fez, pois quando ele faz o que Elias o manda fazer, dessa forma ele está obedecendo a Deus e não a Acabe. De fato, corremos alguns riscos, assim como Obadias. Ele não obedece ao rei, ele obedece ao profeta. E ele poderia morrer por conta disso. Então, meus irmãos, quando você obedece a Deus, lá no palácio, ou seja, lá em seu trabalho, ao invés de obedecer ao seu patrão, ao seu gerente, ao seu supervisor ou presidente, você correrá, de fato, um grande risco de perder o seu emprego. De perder a sua posição se você trabalha em uma grande empresa. De perder o seu bom salário. E isso pode acontecer, sim. Isso pode acontecer. Essa semana, vocês devem estar sabendo, o grande destaque nas redes sociais foi a demissão do jogador, Maurício Souza, de vôlei do Minas Tênis Clube, pois ele opinou nas redes sociais contra a imagem que colocaram do Superman e do Super-Homem beijando outro homem. Isso se espalhou aí pela internet. E os patrocinadores do Minas Tênis Clube, como também grande parte da mídia, entenderam que isso foi homofobia, preconceito. E ele explicou que o clube fez todos os esforços para mantê-lo, mas houve uma pressão e tiveram que demiti-lo. Eu não sei se ele é cristão, eu não sei. Eu também não sei se ele soubesse que iria passar por isso, ele iria fazer a mesma opinião. Mas o fato é, o seu posicionamento é o nosso, dos filhos de Deus. Pois nenhum cristão de verdade, ao ver a imagem de dois homens se beijando, vai concordar. E isso não tem nada a ver com homofobia ou preconceito, mas o que acontece é que isso fere
aquilo que nós cremos nessa Sagrada Escritura. Isso fere. Então, nem homofobia, não prego nada disso. Mas eu estava pensando, imagine-se lá em seu trabalho, lá no seu trabalho. Na empresa em que você trabalha, proíbam você de expressar a sua fé. Imagine. Pois se assim você fizer, você perderá o seu emprego. Imagine. Imagine vocês nessa crise que estamos vivendo. Com os compromissos financeiros que nós temos. Perder um ótimo emprego, perder um ótimo salário, perder a posição que você ocupa na firma, enfim. Meus irmãos, vamos ser sinceros, não é uma situação fácil. Não vem dizer que é, porque não é. E são poucos que estariam dispostos a pagar um preço desse, a se sacrificarem, a perder um ótimo emprego para agradar a Deus. Mas homens como Obadias, mulheres como Obadias, jovens como Obadias, ou seja, piedosos, que temem muito a Deus, iriam procurar justamente dessa maneira piedosa, mesmo diante de uma situação tão difícil. Não foi fácil para Obadias colocar 50 profetas em uma caverna, e mais 50 em outra caverna, e dar água, tudo isso escondido, e alimentar esses homens. Veja o sacrifício desse homem, sem falar, como já disse, o grande risco que ele sofreu de perder a sua própria vida. Mas homens piedosos, crentes piedosos, agem assim. Homens e mulheres piedosos estão dispostos a pagar o preço, a se sacrificarem, a se arriscarem, a arriscar a própria vida. Sabe para quê? Simplesmente para agradar a Deus. Como está a sua vida diante de Deus? Pensa um pouquinho. Meus irmãos, que Deus levante o nosso meio servos e servas como Obadias. E essa é outra lição que eu aprendo com esse homem de Deus. Alguns já sugerem que existe uma perseguição no Brasil. Dizem que o exemplo desse rapaz, que não sei se é crente, é uma demonstração clara. As coisas vão piorar, irmãos. E se nós não buscarmos ser homens e mulheres piedosos, vai ficar difícil você tomar uma atitude. Portanto, que Deus levante aqui no Meia, que Deus levante na igreja brasileira homens, mulheres, jovens piedosos, para que no momento certo eles ajam como verdadeiros crentes. Amém? Outro verso que me chama muita atenção, e temos uma grande lição para aprender, é o versículo 7. Observem. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? É interessante, meus irmãos, que quantas e quantas vezes pregamos nesse texto. Eu já preguei algumas vezes. E só damos ênfase ao ministério de Elias. Não é verdade? Quase eu não vejo pregações sobre esse homem de Deus, Obadias. Mas Obadias, que se encontra no mesmo capítulo, quase nem é mencionado. Pulamos o versículo. Mas Elias, o homem que orou e a chuva cessou. O homem que orou e a chuva voltou. O homem que orou e o fogo caiu do céu. O homem que enfrentou os profetas de Baal. A este sempre é dada a atenção principal. Se formos para o livro dos reis, pensamos logo no profeta. Mas o fato é, estamos diante de dois homens de Deus. Dois. Mas talvez a nossa dificuldade em não olhar para Obadias, da mesma forma que olhamos para Elias, seja que o fato dele ser considerado um homem muito temente a Deus, não nos impressiona. Não é assim que acontece no meio evangélico? Ser temente a Deus, ser piedoso, não impressiona ninguém. Bota uma faixinha ali, ó. Quarta-feira,
culto de milagres, sei lá o que, rapidinho vão começar a olhar para a igreja do Meia e para outras igrejas com um olhar diferente. Isso não chama atenção. Da mesma forma, quando olhamos para Elias, muitos não se impressionam com a sua vida piedosa, que Elias era um piedoso. Seu temor a Deus, sua obediência, ninguém chama atenção para isso. Mas o que nos impressiona é ele ter orado e a chuva ter cessado, é verdade? Ele ter orado e voltado a chover, ele ter orado e o fogo cair do céu. Mas meus irmãos, queridos irmãos, ouçam o que vou lhe dizer nessa manhã. Nem todos são chamados para ser um Elias. Digo, ser chamado para um ofício específico. Elias foi chamado para ser um profeta do Senhor. Me refiro a ser usado por Deus de uma maneira extraordinária. Nem todo mundo é chamado para fazer isso. Nem todos são chamados para ser um pastor. E se você não foi chamado por Deus para o ofício pastoral, pelo amor de Deus, não entre no ministério. Há muitos anos atrás, eu sou muito bom em gravar as coisas. O bispo Walter falou, nós tínhamos um curso na denominação, chamado Projeto Timóteo. Ele disse, foi claro, se você não tem um chamado pastoral, não entre no ministério, porque senão você pode ser considerado uma pessoa louca. Será um louco, se você entrar no ministério e não tiver o chamado de Deus. Elias foi chamado para ser um profeta. Mas nem todos são chamados para ser um pastor, para ter um trabalho específico. Não cometa esse erro. Agora, se Deus te chamou, não resiste chamado. Nem todos são chamados para fazer a chuva cessar, o fogo cair do céu. Ou seja, me refiro a ser usado por Deus de uma maneira específica. Então, como disse, nem todos serão chamados para ser um Elias, mas, todos nós somos chamados para sermos Obadias. Aqui está o ponto. Ou seja, todos nós somos chamados para sermos homens e mulheres piedosos. Homens e mulheres que temam muito a Deus, independente se temos um ministério específico ou não. Todos nós fomos chamados para sermos Obadias. Todo crente, seja ele pastor ou não, tem que ser um crente muito piedoso. Seja ele obreiro ou não, seja ele professor ou não, seja ele músico ou não. Enfim, precisa ser um crente piedoso. Precisa ser um crente que tema muito, gostei desse termo, que é enfatizado, a Deus, assim como Obadias. Meus irmãos, todo Elias é um Obadias. Mas nem todo Obadias será um Elias. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo pastor de verdade precisa ser um crente piedoso, como Obadias. Precisa ser um crente que tema muito a Deus, precisa ser Obadias. Portanto, o meu conselho nesta manhã é: procure ser um Obadias. E se Deus quiser, Ele pode torná-lo um Elias. Busque viver piedosamente. Busque viver uma vida temente a Deus. Procure ser muito temente a Deus, pois certamente essa é a vontade de Deus para todos e para a igreja do Meia. Amém? Glória a Deus. Independente da posição que você ocupe aqui no reino, Deus te chamou para viver de maneira piedosa. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos ficar de pé. Chamar os músicos, vamos orar e vamos fechar com louvor. Vamos orar. Sei que Deus falou conosco nessa manhã. Precisamos, ó Deus, precisamos ser
crentes piedosos. Significa pessoas que temam a Deus, que temam muito a Deus. Não aqui na igreja, né? Na igreja é fácil ser piedoso. Mas o nosso desafio é ser piedoso lá no palácio. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, ao lado do nosso Acabe. Muitas vezes um patrão maligno, diabólico. Esse é o nosso desafio. Trabalhar ao lado de Acabe e não se corromper. Viver nesse mundo, cercado como homens e mulheres, como Acabe, e se manter fiel a Deus. Isso não chama a atenção, mas essa é a vontade de Deus para todos nós. Tudo aquilo que aconteceu na vida do profeta Elias, consequência da sua vida piedosa. Procure viver naturalmente, de maneira piedosa, para que Deus possa te usar no seu trabalho, na sua família, para que você consiga pagar o preço de proteger a sua fé, a sua santidade, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos casamentos. Porque assim como Jezabel matava os profetas e servos do Senhor, Satanás quer acabar com a nossa vida espiritual. Será que vocês não compreendem isso? É tempo de buscarmos ver uma vida piedosa. Não é tempo de brincarmos de ser cristão. Temos que pagar o preço alto. Obadias se sacrificou para salvar aqueles homens. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que Teu Espírito Santo ajudou. E eu sei que todos aqueles que queiram buscar essa vida piedosa, temente a Ti, eu tenho certeza que Teu Espírito Santo vai ajudar, independente do ofício. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser um Obadias, um homem muito temente a Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a pagar um alto preço. Fala com Teu povo nesta manhã, Espírito Santo. Fala com Teu povo. Vamos louvar a Deus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a Ti. Não importa o que sou, não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Louvado seja o nome do Senhor. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a Ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti.
a entrada em Jerusalém. A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti. Vamos declarar a igreja do Senhor, nós chamamos, ó Pai. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Meu Senhor, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti. aleluia. Não tenho outro bem além É verdade, de Senhor. ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tem outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco através da tua poderosa palavra. Que nesta manhã guardemos esta palavra nos nossos corações. Que saiamos daqui para buscarmos viver esta vida piedosa, uma vida temente ao nosso Deus, o nosso bem maior. Obrigado, Senhor, por esta manhã. E eu clamo a Ti que o Teu Espírito Santo crave esta mensagem no coração do Teu povo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. E a menção de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, pessoal da live. Tenha uma ótima tarde na presença do Senhor. Guarde essa palavra no coração. E à noite estaremos aqui. Quem puder vir para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Amém? Bom dia, boa tarde. Eu queria dar um minutinho. Você que tem filhos, você que tem netos, priorize ensinar os seus filhos que hoje nós comemoramos a reforma protestante. Tá? Porque o diabo é tão sujo que ele colocou a cultura nos Estados Unidos, Halloween. E hoje as crianças brincam o Halloween, inclusive crianças da igreja. Isso é muito sério. Isso tem a ver com a mensagem que foi dita hoje. Não permita que a cultura do mundo invada a sua casa, porque tem pais, tem mães que acham que não é importante. Ah, é só um dado. Não é só uma data, irmãos. Vamos ser filhos, ensinando os nossos filhos aquilo que realmente importa. Porque quando a gente abre uma brecha, essa brechinha vai abrindo, vai aumentando, vai aumentando. E quando eles forem, se a gente não abre, a gente não tem a garantia que eles estarão servindo ao Senhor na fase adulta, imagina a gente abrindo brecha. Bom, fica aqui o meu recado para que a gente, como pais, zele pela educação evangélica dos nossos filhos. Amém? Boa tarde, bom dia. Fale com seu irmão, né? Não dê um abraço, mas fale com ele. E à noite estaremos aqui, se Jesus não voltar, para prestar mais uma vez o culto a Deus. Amém? Ia parar no meio do caminho.